Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar de lentes esféricas. E assim como nos espelhos esféricos, você pode ver que as lentes esféricas têm um centro de curvatura para cada face da lente. Temos também um raio das circunferências, um vértice para cada uma das faces e o eixo principal, claro. As únicas diferenças em relação ao espelho esférico é que nas lentes nós temos o S1 e o S2, que são as faces da lente. E a diferença entre o índice de refração da lente e o índice de refração externo. Nós temos basicamente dois tipos de lentes esféricas. As lentes esféricas de bordas grossas ou lentes esféricas espessas e as de bordas finas ou lentes delgadas. As de borda fina podem ser classificadas como biconvexa, plano-convexa ou côncavo-convexa. Já as de borda grossa podem ser bicôncavas, plano-côncava ou convexo-côncava. Agora a gente tem que falar um pouquinho de como essas lentes se comportam. Vamos à lente plano-convexa para representar as de borda fina e plano-côncava para representar as de borda grossa. Assumindo que as lentes são feitas de vidro e estão no ar, ou seja, o N externo é menor que o N da lente, os raios de luz serão classificados como convergentes para as lentes delgadas e divergentes para as lentes espessas. Para facilitar um pouquinho as coisas, a gente vai representar as lentes convergentes e divergentes dessa forma aqui. É só para a gente ter que ficar desenhando toda hora as lentes diferentes e tal. Só para ficar mais tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho do foco dessas lentes. Existem dois tipos de foco. O primeiro, o foco principal objeto, F. É o ponto por onde passam os raios que darão origem a imagens impróprias e poderão ser de natureza real, nas lentes convergentes, ou de natureza virtual nas lentes divergentes. O segundo tipo é o foco principal imagem, o F'. É o ponto por onde passam os raios emergentes ou os seus prolongamentos, originados por objetos impróprios. Também poderão ser de natureza real, nas lentes convergentes, ou virtual, nas lentes divergentes. E assim como nos espelhos esféricos, a gente também tem propriedades para essas lentes. A primeira propriedade é: todo raio luminoso que atravessar uma lente passando pelo seu centro óptico não sofrerá desvios. A segunda: todo raio que incide em uma lente paralelo a seu eixo principal emerge na direção do foco principal imagem, F'. Todo raio que incide passando pelo foco principal de uma lente emerge paralelamente ao eixo principal. E o quarto e último: todo raio de luz que incide passando pelo ponto objeto antiprincipal emerge passando pelo ponto imagem antiprincipal. Rapidamente aqui, só para vocês entenderem que surgiu esse ponto antiprincipal do nada. O ponto antiprincipal é um ponto que possui uma distância 2f do centro óptico da lente. Agora, assim como nos espelhos esféricos, a gente tem que falar um pouquinho sobre as imagens formadas pelas lentes. Para a lente divergente, é super tranquilo, porque a gente só tem uma possibilidade, independente de onde tiver o objeto. Toda vez que a gente tiver um objeto na frente de uma lente divergente, independente de onde ele estiver no eixo principal, a gente vai ter uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Já para as lentes convergentes, é um pouquinho mais complicado. São 5 casos. O primeiro caso, o objeto colocado além do ponto objeto antiprincipal A. A imagem será real, invertida e menor que o objeto. O segundo caso, o objeto colocado sobre o ponto objeto antiprincipal. A imagem será real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Terceiro caso, o objeto colocado entre o ponto objeto antiprincipal e o foco principal objeto, F. A imagem formada será real, invertida e maior que o objeto. O quarto caso é quando o objeto é colocado sobre o foco principal objeto F. A imagem será imprópria. No quinto caso, o objeto colocado entre o foco principal objeto F e o centro óptico da lente. A imagem será virtual, direita e maior que o objeto. Vocês lembram quando eu falei aqui no comecinho da aula que a gente estava falando das lentes no caso delas serem de vidro e estarem no ar, ou seja, o N externo era menor que o N interno. Agora a pergunta que eu deixo para vocês é: o que vai acontecer com essas lentes se elas estiverem no meio em que o N externo seja maior que o N da lente? É isso, galera. Eu deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui!